Bom, vamos falar do operador de exponenciação. Esse operador traz um monte de questões e ele ficou por último, não por acaso. A gente vai falar um pouco de algumas, mas não vou falar de todas, porque o objetivo aqui é só dar uma recapitulação do que a gente já viu nos cursos de matemática que teve por aí, né, na escola. Bom, primeira coisa, vamos olhar o código. Olha, a gente está usando aqui só a função C, né, que a gente explicou, que chama combine ou concatenate. O que faz essa função? Em poucas palavras, ela cria cômodas, né? É uma brincadeira, mas lembrando, né, nas casas brasileiras, muitas vezes as cômodas são usadas para guardar coisas do mesmo tipo. Ou seja, vão ser meias, camisetas, etc., mas são sempre roupas. Então, essa estrutura de dados aqui não é que chama vetor, mas para não ficar chato, a gente associa com essa ideia de cômoda, de coisa que tem sempre o mesmo tipo de conteúdo. Então, o que esse vetor tem aqui? Números, tá? Então, estou criando um número aqui, criando um número aqui, então seria uma cômoda, né, de duas posições, tá? E a mesma coisa aqui, todas as outras, por acaso ou não, tem duas posições. Então, são 4 cômodas, todas diferentes, tal, mas todas sempre com o mesmo conteúdo numérico, tá? Valores diferentes e tudo, mas tudo número. Bom, como só tem essa função, não tá precisando, não está usando variáveis, então não vão aparecer variáveis aqui. Então o coração do R vai ficar vazio, né? O que a gente está chamando aí com intimidade de coração do R vai ficar vazio. E também chamado, né, mais formalmente, de ambiente global, ou mais formalmente ainda de Global Environment. Tá? Então a gente não vai precisar prestar atenção nesse lugar aqui. Então a gente vai olhar aqui, já olhamos, e vamos olhar a console, que é onde está o resultado da execução do R. Então vamos vir aqui. Como outra coisa importante, não está sendo feito nenhum pedido de impressão detalhadamente. Então a gente está dependendo do eco do R. O R vai precisar mostrar para a gente, ecoar para a gente a saída desses resultados aí, dessas contas. Então a gente vai ter que rodar com eco. E, bom, é claro, né? A gente está aprendendo, estamos no comecinho, natural que a gente queira ver comandinho por comandinho a execução dele. Quando a gente tiver mais segurança, tiver mais à vontade, a gente vai rodar sem eco, que a gente vai estar dominando a impressão. Então aqui está a execução do programa, está mostrando que o eco está ligado. Então vamos ver agora as contas que foram feitas. Tá. Então, esse 2, chapeuzinho 2, significa o seguinte: é uma conta em que o número 2 aparece duas vezes e é multiplicado entre si. Então, 2 vezes 2, tá? E aí, claro, né, pela tabuada do 2, tal, tranquilo, a gente sabe que 2 vezes 2 é 4. Aí aqui é uma conta em que o número 2 aparece 3 vezes multiplicado entre si, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2, tá? Então, tranquilo, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, trivial. Aqui, mesma coisa, o número 3, tá? 3, duas vezes o número 3 multiplicado por ele, né? Mesmo, então, vamos lá, 3 vezes 3 dá 9. E aqui, uma conta em que o número 3 aparece 3 vezes multiplicado entre si. Então, 3 vezes 3 vezes 3. Então, 27, trivial, tranquilão. Agora aqui já começa a aparecer uma coisa um pouquinho diferente. Isso aqui, no fundo, parece uma conta, mas no fundo é uma pergunta. Essa coisa está perguntando o seguinte: isso aqui, 4 elevado a meio, que também é chamado de raiz quadrada de 4, no fundo é uma pergunta. A pergunta significa: qual que é o número que multiplicado por ele mesmo, ou seja, esse tipo de conta aqui, ó, vai dar 4. Aí a gente já tem o resultado aqui na nossa colinha. 2 vezes 2 é igual a 4. Ou seja, uma fórmula em que o número apareceu duas vezes e o resultado foi 4. Então a raiz quadrada de 4 é 2. E a mesma coisa aqui, 16 elevado a meio, vulgo raiz quadrada de 16. Ou seja, 4 vezes 4 é igual a 16. Tá? Bom, agora por último, vamos ver
a raiz quadrada de 2. Um pouquinho mais complicado, mas não muito. A gente já sabe que a raiz quadrada de 2 não é um número inteiro. Por que isso? Porque 1 vezes 1 é igual a 1. 2 vezes 2 é igual a 4. Então, o número que multiplicado por ele mesmo vai ser igual a 2. Não é nem 1 nem 2, mas alguma coisa no meio do caminho. Aí o R calculou para a gente. Bom, a gente sabe o seguinte, esse número tem um monte de casas decimais, quer dizer, um monte de outros números depois da vírgula, né? E quantas casas decimais? Infinitas. Portanto, nenhum computador vai poder registrar esse número. E aí, como é que faz? Bom, o que faz é o seguinte, o computador vai ter um número de casas de precisão, né, que está certinho lá, razoavelmente grande. Quão grande? Tipo 15 casas de precisão, ou seja, só vai ter diferença entre esse número aproximado no computador e a raiz quadrada real a partir da 16ª casa, ou seja, é um número super pequenininho, é um 0,16 zeros, quer dizer, 15 zeros e lá um, sei lá, qualquer coisa, uma coisa minúscula. Nem tem como a gente chamar isso aí, passa de bilionésimo, passa de trilionésimo. Os matemáticos têm um nome para esse tipo de coisa, mas a gente vai ver depois. E aí, um raciocínio parecido com a raiz quadrada de 8, ou seja, 8 elevado a meio. E aí, por que é parecido? Veja só, 2 elevado a 2 é 4, é menor do que 8, então não é a raiz quadrada. 3 elevado a 3, 3 ao quadrado, é 9, é maior do que 8, então nenhum dos dois serve. O número que a gente está procurando está entre 2 e 3. E aí, mesma coisa, vai ser um número todo quebradinho com infinitas casas decimais depois da vírgula, né, do ponto que seja. Mas, e aí o mesmo problema, a gente não tem como representar esse número no computador. Como que a gente faz? A gente usa uma aproximação razoável. Aí 15 casas de precisão tá bom para você? Bom, para mim tá, com certeza. E, bom, e com isso tá razoável. Claro que vai, quando a gente estiver repetidamente multiplicando esses números aproximados, vai ter o problema vai começar a aumentar. Mas até lá a gente pode supor que essa raiz quadrada está calculada direitinho. Uma última coisa, só que interessante, é o seguinte, apesar do R calcular com 15 casas de precisão, aqui só tem 6. Ele está truncando, ele não está mostrando tudo. Então, qual que é o problema? Bom, o problema é que em vez daquele 15 casas de precisão, aqui eu só tenho 6. Quer dizer, eu vou ter problemas a partir do milionésimo, tá? Um número super pequeno também. Mas já é bom para a gente ter um feeling de como que é uma primeira ideia de como é esse número. Bom, é isso por enquanto, obrigado.